Como aliviar sua mente fazendo essa oração? Jesus vai aliviar sua ansiedade agora. Não assista, faça isso agora. Para o que você está fazendo por alguns segundos. Não continua rolando, não pula esse momento. Sua mente precisa disso agora, não depois. Respira fundo uma vez comigo. Só uma. Porque se você chegou até aqui, não foi por acaso. Tem algo dentro de você pedindo pausa, pedindo silêncio, pedindo alívio. Eu sei como isso funciona. Você tenta seguir o dia, tenta se distrair, tenta ocupar a cabeça, mas lá no fundo existe um barulho constante, uma pressão que não some, uma sensação de que sua mente está sempre cheia, sempre ativa, sempre puxando você para algum pensamento. E o mais difícil não é o que você faz por fora, é o que acontece por dentro. É aquela luta silenciosa que ninguém vê, mas que você sente o tempo todo. E quanto mais você tenta resolver isso sozinho, mais parece que se afunda. Mas agora não é hora de tentar resolver tudo. É hora de parar, porque existe um jeito certo de lidar com isso. Um jeito que não começa com esforço, mas com decisão. E se você ficar comigo até o final, você não vai apenas entender. Você vai sentir algo diferente acontecendo dentro de você. Mas antes de chegar nisso, você precisa encarar o que realmente está acontecendo na sua mente. Existe um caos interno que ninguém vê, mas que você sente em cada momento. O caos interno que ninguém vê, mas você sente. Existe um tipo de confusão que não aparece para ninguém, mas domina tudo dentro de você. Não é sobre um pensamento isolado, é um fluxo constante. Ideias que se sobrepõem, lembranças que voltam sem aviso, preocupações que surgem sem pausa. Sua mente não encontra silêncio, só troca de assunto. Isso cria uma sensação difícil de explicar. Um aperto leve que cresce, uma inquietação que não deixa você se concentrar, uma pressão que parece aumentar mesmo quando nada está acontecendo ao seu redor. Por fora, você segue. Por dentro, está em movimento o tempo todo. E o mais desgastante é que você tenta acompanhar tudo. Tenta entender cada pensamento, resolver cada cenário, responder cada dúvida que surge. Só que isso não tem fim. Quanto mais você entra, mais aparece. E isso te prende em um ciclo que não se resolve. Esse caos não vem de uma única causa. Ele é resultado de acúmulo, de falta de pausa, de uma mente que não teve espaço para desacelerar. E quando você tenta se acalmar da forma mais comum, acaba reforçando esse estado sem perceber. Porque existe um erro que parece ajudar, mas mantém tudo exatamente como está. O erro de tentar se acalmar do jeito errado. Quando a mente acelera, a reação mais comum é tentar desligar à força. Você busca distração, pega o celular, liga algo para ocupar o pensamento, tenta fugir do que está sentindo. Por alguns minutos, até parece funcionar. Mas logo depois, tudo volta com a mesma intensidade, ou até mais forte. Outras vezes, você tenta o oposto. Força a calma, repete para si mesmo que precisa relaxar, tenta controlar cada pensamento que aparece, só que isso cria mais tensão. Porque você entra em uma luta interna, tentando vencer algo que não se resolve com força. Existe também a tentativa de ignorar. Fingir que não está acontecendo, seguir o dia como se estivesse tudo bem. Mas o que é ignorado não desaparece. Fica acumulado, esperando um momento para voltar com mais intensidade. O problema dessas tentativas é que todas partem do mesmo ponto. Você continua reagindo. Continua alimentando o ciclo, mesmo sem perceber. E enquanto isso acontece, a mente não encontra saída, só mudança de direção. A verdade é que o início da ansiedade não está onde você imagina. Ela não começa no pensamento que você tenta controlar. Ela começa antes disso. E quando você entende onde esse processo realmente se inicia, você ganha uma vantagem que muda tudo. O ponto exato onde a ansiedade começa.
Antes de qualquer pensamento surgir, existe uma sensação. Um pequeno desconforto interno, quase imperceptível. Não é uma ideia formada, não é um medo claro. É algo no corpo. Uma leve tensão, uma mudança na respiração, um sinal de que algo está se alterando dentro de você. Esse é o verdadeiro início. Não começa na mente, começa na sensação. E como você não reconhece esse ponto, sua mente entra para interpretar. Ela tenta explicar o que o corpo já começou a sentir. E é aí que surgem os pensamentos, tentando dar sentido ao que ainda não foi compreendido. O problema é que, quando você percebe, já está reagindo ao pensamento, não à origem. Isso te coloca sempre um passo atrás, sempre tentando controlar o que já ganhou forma, em vez de agir no momento em que ainda era possível interromper com facilidade. Quando você aprende a identificar esse ponto inicial, você muda sua posição diante da ansiedade. Você deixa de ser alguém que reage e passa a ser alguém que percebe antes. E essa percepção abre espaço para o primeiro movimento que realmente interrompe o ciclo. Um movimento simples, mas completamente diferente do que você sempre fez. O primeiro movimento: pare de lutar por alguns segundos. Quando você percebe aquele início, a primeira coisa que precisa mudar é a sua reação. Em vez de lutar, você para. Não tenta expulsar a sensação. Não tenta corrigir imediatamente. Não entra em confronto com o que está acontecendo. Você interrompe o impulso de agir. Isso não significa aceitar o desconforto como algo permanente. Significa não alimentar o ciclo naquele momento. Porque toda vez que você reage com urgência, tentando resolver na força, você dá mais energia para aquilo crescer. Parar por alguns segundos cria um espaço, um intervalo entre o que você sente e o que você faz. E é nesse espaço que você começa a recuperar o controle que parecia perdido. Você observa a sensação sem se envolver totalmente com ela. Reconhece que ela está ali, mas não precisa se tornar maior. Esse movimento é simples, mas poderoso. Porque ele quebra o padrão automático que sempre te levou para o mesmo resultado. Pela primeira vez, você não segue o caminho esperado. E quando você cria esse espaço, algo novo se torna possível. Agora, você pode direcionar a sua atenção de forma consciente. E é exatamente isso que vai definir o próximo passo. O segundo movimento: traga sua atenção para o agora. Depois de interromper a reação automática, existe um passo que define se a mente vai desacelerar ou voltar para o mesmo ciclo. Para onde você leva sua atenção, porque a ansiedade se alimenta do futuro, de possibilidades que ainda não existem. E enquanto sua mente está lá na frente, o corpo continua em alerta. Trazer a atenção para o agora é sair desse cenário criado e voltar para o único lugar onde você tem presença real. Você faz isso de forma simples. Sente a respiração entrando e saindo, percebe o contato do seu corpo com o lugar onde você está. Observa o ambiente ao seu redor. Isso não é distração, é reposicionamento. Você tira sua mente de um lugar que não pode controlar e coloca em um ponto onde existe estabilidade. E quando isso acontece, o corpo começa a responder. A respiração desacelera, a tensão diminui, o ritmo interno muda. No início, sua mente vai tentar voltar. Vai puxar você para pensamentos antigos, para preocupações. E nesse momento, você apenas retorna, sem luta, sem pressa. Apenas traz de volta. Esse movimento parece simples, mas ele cria uma base, uma sensação de presença que não existia antes. E quando essa base se estabelece, você está pronto para algo mais profundo. Um passo que não é apenas mental, mas interno. O terceiro movimento: abra espaço interno. Agora que você interrompeu o impulso e trouxe sua atenção para o presente, existe um passo que aprofunda tudo o que começou a acontecer. Você precisa criar espaço dentro de você. Porque o que mantém a ansiedade ativa não é só o pensamento,
É a resistência constante ao que você está sentindo. Você tenta se livrar da sensação rápido demais. Tenta empurrar, esconder, controlar. E isso cria mais tensão. Abrir espaço é o oposto disso. É permitir que a sensação exista por alguns instantes sem lutar contra ela. Isso não faz a ansiedade crescer. Pelo contrário, diminui a intensidade. Porque você deixa de alimentar o ciclo de reação. Você reconhece o que está acontecendo e não transforma isso em um problema maior. Esse espaço interno não é vazio. Ele é um ponto de equilíbrio. Um lugar onde você não está reagindo nem fugindo, apenas presente. E é exatamente nesse ponto que algo diferente pode acontecer. Porque quando você para de resistir, você se torna disponível para algo que vai além da sua própria mente. E é aí que entra um momento que muda completamente a experiência. Um momento de conexão que não acontece no esforço, mas na entrega. O momento de conexão com Jesus Cristo. Agora você não precisa fazer mais esforço. Você já desacelerou, já abriu espaço, já parou de lutar. Esse é o momento de se conectar. Não com palavras decoradas, não com algo distante, mas com uma presença real. Jesus Cristo ensinou que o encontro com Deus não depende de cenário perfeito. Ele acontece quando você se coloca de forma sincera, sem tentar parecer forte, sem tentar esconder o que está sentindo, apenas sendo verdadeiro. Nesse instante, você não precisa explicar tudo, não precisa organizar pensamentos. Você só precisa se voltar para dentro e reconhecer que não quer carregar isso sozinho. Essa decisão já muda o ambiente interno. A conexão não vem do quanto você fala, mas da forma como você se posiciona. Quando você se abre de verdade, algo começa a mudar. A mente perde a necessidade de controlar. O corpo responde com mais calma. E aquilo que parecia pesado começa a ceder. Esse não é um momento de entendimento. É um momento de presença. Você não precisa compreender tudo, só precisa estar. E é exatamente a partir desse ponto que a oração deixa de ser algo mecânico e passa a agir de forma direta dentro de você. A oração que age diretamente na sua mente. Agora, a oração deixa de ser um hábito e se torna um movimento real. Não é repetir frases, é transferir o que pesa. Você traz para palavras aquilo que estava preso dentro de você e coloca diante de Deus com intenção clara. Deus, eu reconheço o que está acontecendo dentro de mim. Minha mente está acelerada, meus pensamentos não param e eu sinto um peso que não consigo resolver sozinho. Eu não quero mais carregar isso desse jeito. Eu coloco agora diante de ti tudo o que está me pressionando. Acalma o que está agitado, organiza o que está confuso, traz clareza onde existe excesso de pensamentos. Eu entrego cada preocupação, cada cenário que eu criei, cada medo que eu alimentei. Eu escolho não sustentar mais isso sozinho. Eu peço direção para o que está fora do meu controle e descanso para aquilo que não depende de mim. Ajusta meu interior, reduz essa pressão e estabelece uma paz que não dependa do que acontece ao meu redor. Permanece comigo nesse momento e conduz o que precisa ser conduzido dentro de mim. Essa oração reorganiza o seu estado interno porque você deixou de segurar e começou a liberar. E enquanto você faz isso, algo começa a responder dentro de você. O que acontece enquanto você ora? Enquanto você ora dessa forma, algo começa a se ajustar sem que você precise forçar. A sua mente desacelera porque deixou de sustentar tudo ao mesmo tempo. Aqueles pensamentos que estavam girando começam a perder intensidade, não porque desapareceram, mas porque não estão mais sendo alimentados. O seu corpo acompanha essa mudança. A respiração se torna mais estável, a tensão diminui, o estado de alerta começa a ceder. É como se o seu sistema entendesse que não precisa mais reagir com urgência.
Mas a mudança mais importante acontece de forma mais profunda. Existe uma reorganização interna. Aquilo que estava confuso começa a se alinhar. O peso que estava concentrado em você começa a ser distribuído de outra forma. Isso não depende de você entender tudo o que está acontecendo. Depende do posicionamento que você teve ao orar. Você saiu do esforço e entrou na entrega. E isso muda completamente o resultado. Esse processo não precisa ser longo para funcionar. Ele precisa ser verdadeiro. E quando você permite que isso aconteça, existe um elemento que consolida essa mudança. Um momento que quase ninguém valoriza, mas que faz toda a diferença. O silêncio que consolida o alívio. Agora não é hora de falar, é hora de permanecer. Depois da oração, existe um espaço que muita gente ignora. Um momento em que você não precisa pensar, nem explicar, nem buscar mais nada. Apenas ficar. Esse silêncio não é vazio. Ele é onde o que você acabou de entregar começa a se organizar dentro de você. Se você volta imediatamente para os pensamentos, você interrompe o processo. Mas se permanece, algo se fixa. Sua mente vai tentar puxar você de volta, vai trazer novos pensamentos, novas preocupações. E nesse momento, você não reage, você deixa passar. Permanece no silêncio, mesmo que por poucos segundos. É nesse espaço que o alívio começa a se consolidar. Não como algo intenso, mas como uma mudança sutil. A pressão diminui, a mente desacelera, o corpo relaxa. Esse momento é curto, mas poderoso, porque ele cria uma nova referência interna. Um ponto de calma que você pode acessar novamente. E quando você sai desse silêncio, existe algo que você pode perceber se prestar atenção. Um sinal de que tudo isso realmente começou a funcionar. O primeiro sinal de que funcionou. Você não precisa esperar algo extraordinário para perceber que funcionou. O primeiro sinal é sutil, mas claro. Existe um leve alívio, uma redução da pressão, um espaço maior entre um pensamento e outro. Aquilo que estava intenso começa a perder força. Talvez sua respiração esteja mais calma. Talvez seu corpo esteja menos tenso. Talvez sua mente ainda tenha pensamentos, mas já não com a mesma velocidade. Isso já é mudança. Isso já é resposta. O erro é ignorar esse momento por ser pequeno. Muitas pessoas esperam uma transformação intensa e, por não verem isso, acreditam que nada aconteceu. Mas a mudança real começa assim, discreta, gradual, constante. Quando você reconhece esse sinal, você fortalece o processo, porque entende que existe um caminho funcionando dentro de você, e isso aumenta sua confiança para repetir. Esse primeiro alívio não é o fim, é o início de um novo padrão, um padrão que pode ser acessado sempre que necessário. E é exatamente isso que você precisa entender agora. Como transformar esse momento em algo que você possa usar sempre que a ansiedade voltar. Como usar isso sempre que a ansiedade voltar. Agora, você tem um caminho claro, e ele não depende de um momento perfeito. Sempre que a ansiedade surgir, você não espera crescer. Você reconhece no início, percebe a mudança interna e interrompe o automático. Você para por alguns segundos, desacelera a respiração e volta para o presente. Não entra no fluxo de pensamentos. Em seguida, abre espaço interno, sem lutar contra a sensação. Permite que ela exista sem aumentar. Depois, você se conecta. Não precisa de palavras longas, apenas se posiciona diante de Deus com sinceridade. E então, faz a oração. Direta, objetiva, liberando o que está pesado. Após isso, permanece em silêncio. Mesmo que seja por pouco tempo, esse momento fixa a mudança. E quando você sai, observa o sinal. A leveza, a redução da tensão, o início do alívio. Esse processo pode ser repetido sempre. Não importa o lugar, não importa a situação. Ele não depende de ambiente, depende de decisão.
Com o tempo, isso deixa de ser um esforço e se torna resposta natural. E é isso que enfraquece a ansiedade de forma consistente. Mas existe um cuidado importante, algo que, se você não perceber, pode fazer você voltar exatamente para o mesmo ciclo de antes. O erro que pode anular esse processo. Existe um detalhe que pode desfazer tudo o que você começou a construir, mesmo depois de sentir alívio. É voltar para o automático como se nada tivesse acontecido. Você vive o momento, sente a mudança, mas logo depois retoma o mesmo padrão de pensamento, a mesma forma de reagir, a mesma necessidade de controlar tudo. Esse retorno acontece quase sem perceber. Você começa a analisar de novo, a antecipar, a tentar resolver tudo na mente. E aos poucos, aquele espaço que foi criado se fecha. A tensão volta, a mente acelera e o ciclo recomeça. O problema não está em ter pensamentos novamente. Isso é natural. O problema é não aplicar o que você já sabe quando eles surgem. É ignorar o caminho que você acabou de experimentar. Grandes líderes espirituais sempre alertaram sobre isso. Gregório Magno ensinava que a vigilância interior precisa ser contínua, porque a mente tende a retornar aos mesmos padrões se não houver consciência. Evitar esse erro não exige perfeição, exige atenção. Sempre que perceber que voltou ao automático, você interrompe e retoma o processo. Sem julgamento, sem frustração. Apenas volta. E quando você faz isso, algo começa a se consolidar dentro de você. Um estado que não depende de um momento específico, mas de uma escolha que você pode manter todos os dias. Conclusão impactante. Você pode se sentir assim sempre. O que você sentiu agora não foi acaso, não foi sorte, nem um momento isolado. Foi resultado de uma decisão diferente. Você parou, percebeu, soltou, se conectou. E isso abriu um espaço que antes não existia dentro de você. A paz que você acessou não depende de circunstâncias perfeitas. Ela não precisa esperar sua vida se organizar para aparecer. Ela começa no momento em que você deixa de lutar sozinho e escolhe um caminho diferente. Jesus Cristo mostrou que o alívio não está em controlar tudo, mas em confiar e entregar. E quando você vive isso, sua mente deixa de ser um lugar de pressão constante e passa a se tornar um lugar de equilíbrio. Isso não significa que nunca mais haverá pensamentos ou momentos difíceis. Significa que você não será mais dominado por eles. Existe uma resposta dentro de você agora. Um caminho que você pode acessar sempre que precisar. E quanto mais você aplica, mais isso se fortalece. Até que deixa de ser um esforço e se torna parte de quem você é. Guarde isso com você. Você não precisa mais viver preso ao que sente. Existe uma forma de se sentir assim, com mais leveza, mais clareza, mais paz. E essa forma está disponível todos os dias.